Louvado seja o nome do Senhor. Nós te glorificamos, Pai, porque podemos somente crer. O Senhor Jesus disse que a Ti tudo é possível. E nós cremos em Ti, Senhor. É uma fé não natural, mas é aquela fé que o Senhor dá, que é o dom perfeito da fé, para crer no sobrenatural. Então esta fé é sobrenatural, Senhor. Que através desta fé nós possamos nesta noite ser transpostos, elevados além da cortina do templo, entrarmos atrás do véu, na glória da Shekinah, que é a sua presença, e não ouvir nenhum ruído mais. Que nesta noite possa haver em nossos corações um novo nascimento, um renascer verdadeiro de uma vida santa, justificada, não pelo homem, mas pelo Teu Espírito. Perdoe as nossas falhas e fraquezas, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, adentramos em Sua presença, Pai. Rogamos que a Sua unção, a unção da palavra do Senhor, desça em nossos corações e vivifique os nossos corpos mortais. Porque o Teu apóstolo Paulo disse que aquele que ressuscitou a Jesus dos mortos, se habitar em nossos corações, vivificará esses corpos mortais. Que o Teu Espírito Santo entre e vivifique, Senhor, com a Tua graça e a Tua unção. Só o Senhor pode abrir a Sua palavra e falar em cada coração. Então nós rogamos que o Senhor o faça, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos.
Vamos à leitura da palavra de Deus, conforme está escrito no 4, né? Efésios capítulo 1, versículo 1 ao 5. Amém? Efésios 1, versículo 1 ao 5. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A graça e a paz da parte de nosso Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém? Deus abençoe. Pode se assentar. Vamos pensar um pouquinho, vai ficar como título, o beneplácito de sua vontade. Beneplácito é consentimento e aprovação. Então Deus pensou todas as coisas, Ele consentiu, Ele aprovou, Ele mesmo, pelo seu conselho, então Ele criou. Então todas as coisas nós dependemos do consentimento e aprovação de Deus. Desejo que os irmãos estejam bem atentos. Vou ler alguns parágrafos, a mensagem, a posição de um crente em Cristo. Deus já falou isso através da boca do profeta. É o conselho para nós, é o incentivo de Deus para nós, e é Deus nos posicionando. Somos agradecidos pela bondade de Deus. Se estamos aqui, é a bondade de Deus. Deus tem sido gracioso para conosco. Deus tem sido gracioso para com a humanidade. Ainda que as pessoas não percebam, mas a palavra de Deus disse que a bênção de Deus é sobre todos, justos e injustos. O irmão Brana disse que tanto o abrolho balança para lá e para cá com a brisa soprando nele, como também o arroz, o milho, o grão verdadeiro, então todos glorificando a Deus. Mas há uma glorificação e uma adoração verdadeira. E essa é do verdadeiro grão. Ainda que o abrolho esteja glorificando a Deus, verdadeiro, mas ele é abrolho. Então, os irmãos entendem isso? Porque você é o trigo e glorifica a Deus, mas o joio também. Nós aprendemos com o profeta aqueles espíritos que caíram, foram expulsos do céu, entraram nas pessoas e lhe deram uma natureza. Então encontramos espíritos de todas as maneiras. Mas tem aqueles espíritos que não gostam de ir à igreja.
mas aqueles espíritos que gostam de ir à igreja. E eles são espíritos que caíram dos céus, eram adoradores de Deus e entram nas pessoas, então eles também gostam de ir adorar a Deus. Então você vai entender melhor isso, por que as pessoas frequentam a denominação. Parece que Satanás trouxe um apagão na memória das pessoas, e por que não dizer na nossa? E a graça de Deus nos encontrou. O Senhor Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, Ele vos fará lembrar de todas as coisas. E Deus está sendo bom nos lembrando que somos seus filhos. E ao lembrar que somos seus filhos, então Ele vai nos lembrando e posicionando que nós devemos agir como filhos. Então Ele vai alertando o erro a cada momento. Amém? Agora isso não é por minha escolha e não é por sua escolha. É pelo consentimento, a aprovação de Deus, pela vontade do Senhor. Amém? Como Deus disse em Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Por que você decidiu ser um cristão? Por que você está lutando pelos céus? Porque você foi batizado em nome do Senhor Jesus. Foi por força? Foi por violência? Então podemos dizer, pelo Espírito do Senhor. Ele nos encontrou, então Ele vai trazer, está trazendo esta perfeição para o nosso coração. Parágrafo 35. A posição de um crente em Cristo. O irmão Branham disse assim: e Paulo, põe seu nome aí, né? E Norivan, e João, e Joaquim, e Pedro, põe o seu nome, não pelo desejo, não por escolha própria, não por escolha, não pela vontade do homem, os seus próprios desejos humanos, nada disso, mas pela vontade de Deus. Ele foi um apóstolo, Paulo, né? Nós precisamos de mais alguns assim, pela vontade de Deus. Ele estava em seu caminho indo para Damasco, para aprender, pense nisso, ia para aprender os mesmos grupos para qual ele havia sido enviado para ser um apóstolo. Amém? Ele saiu com a carta para prender aqueles que estavam difundindo a palavra de Deus, e Paulo saiu para persegui-los. Ia para prender o mesmo grupo, o qual ele havia sido enviado para ser um apóstolo. Então, depois de perseguido, ou de perseguir aquele grupo, agora ele passou a ser um líder, um ensinador, né? Ajudando aquele grupo qual ele ia perseguir. Agora, vocês veem quão contrário se olha para o elemento humano. As coisas que Deus faz, precisamente as coisas que você pensa que não faria, essas poderiam ser as mesmas coisas que você precisa fazer. Paulo, ele não pensava que ele seria um apóstolo para aquele povo. Ele foi ser um perseguidor, mas aquilo que ele pensava que ele não ia fazer, é o que Deus fez ele fazer. Assim,
penso que Paulo disse que ele nunca se rebaixaria e desceria ao pó como algumas dessas outras pessoas, e gritaria e vociferaria e se comportaria assim como eles estavam fazendo, mas Deus mostrou-lhe que ele tinha que fazê-lo. Assim que algumas vezes, quando você diz que não fará algo, tenha cuidado. Pode ser que Deus te faça fazê-lo. Muito bem. Ele era um apóstolo pela vontade de Deus. Ele não tinha vontade própria. Deus fez isso. Fez dele um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos. Amém? Observem, isto não é dirigido aos pecadores incrédulos. Isto está dirigido aos santos ou santificados. Escreva a palavra santificar. Significa os limpados e posto a um lado para serviço. No Antigo Testamento é uma palavra composta. Não significa apenas limpo, mas também significa posto de lado para serviço. Veio? É serem limpos e postos a um lado para serviço. O altar santificou o vaso, e ele o colocou de lado para o serviço aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Jesus Cristo. Veio a quem ele está dirigindo isto? Deixe-me ler sem interrupção. Escutem. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Aos fiéis em Cristo Jesus. Agora, esta carta é dirigida a estes, não ao mundo. Não é um sermão. Paulo não estava pregando um sermão. Paulo estava pregando aqui para aqueles. Paulo não estava pregando aqui para aqueles que não eram salvos. Ele estava pregando para os salvos, aos que foram chamados, aos separados e posto de um lado, e aos fiéis chamados. Amém? Então, o irmão Brana especificou que isto foi unicamente, diretamente aos santos, aos santificados. Isso lá na era de Éfeso. Paulo, falando a era de Éfeso, ele era o primeiro mensageiro às eras da igreja. Como primeiro mensageiro, isso ficou colocado dentro da Bíblia. E sendo isso colocado dentro da Bíblia, então está direcionado aos santos. Porque Deus enviou para a perfeição do corpo apóstolos. Paulo era apóstolo, né? Profetas, evangelistas, pastores e doutores. Paulo poderíamos usar e aplicar nesse quíntuplo de Efésio o envio de profetas, porque o profeta é a quem vem a palavra de Deus. Então Paulo, como cabeça desse ministério, ele é um profeta. E o irmão Branham também é um profeta.
Então, para o aperfeiçoamento do corpo, profetas, apóstolos que são enviados. Então, tanto os apóstolos do Senhor Jesus como os 7 mensageiros foram enviados da parte de Deus para o Evangelho. Então, só para nós termos isso como consciência, porque temos o dom profético, como temos o dom de profecia. O dom de profecia dado na igreja não é profetas, é dom de profecia, que Deus pode usar também, porque Ele colocou em sua igreja para Ele trabalhar através disso. Então Paulo, disse o profeta, está direcionando isto para os eleitos. Então aprove a Deus, Ele consentiu, Ele aprovou fazer assim. E para quê? Para voltar a cada um de seus filhos ao estado original, voltar à verdadeira adoração. Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e verdade. O Senhor Jesus disse: as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. É Espírito e verdade. Então, como é que adoramos a Deus verdadeiramente? Vou ler aqui o profeta dizendo, e é forte, irmãos, que isso possa mexer com o nosso coração, despertar a nossa mente. E se estamos fora de Cristo, fora da palavra, o momento ainda é oportuno, porque a graça de Deus ainda nos assiste, ainda nos socorre, ainda nos vale, porque Ele é misericórdia. Parágrafo 46, o profeta disse: agora são para esses a quem Ele está dirigindo, aos que estão em Jesus. Amém? A posição do crente em Cristo. E Cristo unicamente se encontrará com o crente. Reticências. O crente só pode adorar a Cristo se ele estiver posicionado em Cristo. Onde temos que estar posicionado para a verdadeira adoração? Em Cristo. A palavra Cristo é unção, a unção verdadeira de Deus. Mas Paulo também escreveu aos Efésios que Deus tornaria congregar todas as coisas em Cristo Jesus. Amém? 47. Eu não creio que vocês estão captando. Permita-me tomar outra direção. O irmão Branham estava mostrando isso e ele captou que o povo não estava percebendo o que ele estava dizendo. Então ele vai repetir: deixe-me tomar outra direção. Então ele continua: olhem, um crente não pode adorar e não tem nenhum direito de adorar. Nenhum homem tem direito de adorar o Senhor fora do corpo do Senhor Jesus Cristo. Vocês sabiam disso? Se tivéssemos tempo para regressar e tomar as leis sobre isso, seria maravilhoso. É Ele que está dirigindo o crente em Cristo. Irmãos, isso é um pouco forte, eu vejo, porque nenhum crente pode adorar, e nenhum homem, nenhuma pessoa tem o direito de adorar ao Senhor.
fora do corpo do Senhor Jesus. E qual é o corpo do Senhor Jesus? Então nós sabemos, e o profeta ensinou, que o corpo do Senhor Jesus é a sua igreja. Então, nós estamos aqui como adoradores. Se nós não entrarmos perfeitamente em Cristo, não entrarmos perfeitamente na palavra, não estamos adorando o Senhor ainda. Quando fazemos tudo por nosso sentimento, por nosso desejo, por nossa vontade, ainda não é a vontade de Deus. O irmão Brana disse que nós podemos tomar a Deus e falar e fazer, mas quando Deus toma nós, fala e faz, é diferente. Quando Deus toma nós, então Ele nos coloca nele. Mas para isso nós precisamos nos entregar completamente a Ele. Então, se voltarmos, regressarmos e tomar a lei, disse o profeta, seria maravilhoso. Então, vamos prosseguir. Ontem à noite estava falando do sangue. Como é que Deus entrou no ventre da Virgem? E o Criador mesmo fazendo-se uma célula de sangue. E a partir das células começam a pressionar mais além das células. E através da quebra das células de sangue, pulverizou, rompeu onde estava encerrado, rasgou o véu, melhor falando, que o separava dele. E agora pôde trazer o crente em comunhão com ele, unicamente através do sangue. Eles não tinham direito de adorar. Aqueles que não tinham vindo através do sangue. Olhe no Antigo Testamento, lá atrás, quando os crentes, eles tinham um tabernáculo, e no tabernáculo, nenhum homem tinha direito de adorar, a menos que ele viesse ao tabernáculo. Então nós vemos uma ordem de adoração. Só podemos adorar verdadeiramente se estamos em Cristo. Olhando no Velho Testamento, antes de voltar lá, através da célula do sangue, que Deus criou no ventre de Maria, aquela célula nasceu, morreu quando aquela célula foi oferecida ao sangue do Cordeiro de Deus, que era Deus encontrando com o homem. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aquele Deus que estava velado e adorado atrás do véu, o qual o Velho Testamento mostrou isso e mostra isso para nós, que o sacerdote, uma vez por ano, tomava o sangue de cada adorador que tinha que ir a Jerusalém. Então Deus tem um lugar, não é qualquer lugar. Todo ano eles tinham que ir a Jerusalém, tinham que levar a sua oferta. O sacerdote degolava aquela oferta e aquele sangue era aspergido sobre o pecador. Então ali ele estava debaixo do sangue agora em adoração ao Senhor.
É a única maneira, o irmão Branham disse, Deus só encontra com o homem debaixo do sangue. E este sangue é o sangue do Senhor Jesus, hoje. Então os irmãos judeus estavam fazendo isso, e isso estava apontando para Cristo. Então eles faziam isso todos os anos. Mas quando o Cordeiro de Deus foi oferecido, o véu rasgou. Por que o véu rasgou? A adoração está mudando de posição, de lugar. Então nós sabemos que atrás do véu ficava a Arca da Aliança. Aquela arca foi feita e tinha lugar para colocar o sangue, no qual o sumo sacerdote entrava uma vez por ano e oferecia por ele e por toda a congregação. Só ele podia entrar ali e fazer esta oferta. Então, quando ele entrava, era amarrado a corda na sua cintura e tinha também as campainhas na qual ele andava. Tinha o passo correto, tinha que dar os passos certos. E quando ele dava o passo, as campainhas faziam santo, santo, santo. E se ele estivesse em pecado, quando ele entrasse na presença de Deus, ele caía morto. Por isso tinha a corda, porque se ele caísse, ninguém podia entrar lá, ele tinha que ser arrastado para fora. Então o sacerdote entrava ali uma vez por ano, na presença de Deus. Agora, Deus trocou de propiciatório. A nova aliança, aquela arca agora era Deus humanizado. Era Deus se fazendo sacrifício por mim e por você. Então o propiciatório era o lugar onde o sangue era oferecido, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Nenhuma promessa de oração sendo respondida fora do sangue. Mas os filhos de Israel iam ao templo em um lugar que estava destinado por Deus, para que todos os crentes se reunissem em companheirismo. Então o lugar que os crentes se reuniam era Jerusalém. Os judeus, para adorar a Deus, tinha que matar o cordeiro. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não adiantava o homem subir a Jerusalém se ele não levasse a sua oferta para o seu pecado, para o sangue. Era perder tempo. Ele não estava em adoração. Eu fui em Jerusalém, adorei a Deus, estava maravilhoso. Você levou o seu cordeiro, foi sacrificado? Não, Deus não recebeu a sua adoração. Eles estavam juntos, cada tribo, os fariseus, saduceus, herodianos, publicanos, todos reuniam em um lugar de comunhão. Como é belo. Por quê? Porque ali o cordeiro era morto e o sangue colocado sobre o altar de bronze, e os corpos eram queimados, e a fumaça subia, e todos sob a fumaça, que era o cheiro suave em suas narinas. À medida que se levantava do lugar, todos sob o sangue tinham o direito de adorar. Sobre o que isso fala? Do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus logo veio ao seu templo em uma coluna de fogo. Quando o templo foi feito, um lugar de culto, para que todo Israel se reunisse. A coluna de fogo veio sobre as asas de 70 pés, 21 metros, dos anjos na parede, regressou ao propiciatório,
onde 2 grandes querubins de bronze, com 14 pés, 4,20 metros, com suas asas voltadas para o outro, ali posicionaram. Deus vindo ao seu templo, para ser adorado a partir desse templo, onde o sangue fora colocado. Então Cristo veio à terra, quando ele foi batizado no Jordão, como cordeiro foi lavado na pia de bronze. Observe, em seguida João deu testemunho, vendo o Espírito de Deus, como uma pomba descendo, repousou sobre ele. Deus vindo ao seu templo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Esse era o seu templo. Esse corpo partiu-se pelo pecado. Nossos pecados foi rasgado. Sua carne rasgou em 2. Os seus vasos sanguíneos foram quebrados. E ali, agora, enquanto o Espírito saiu de seu corpo, então todos os crentes, espero que vocês vejam isso. Vejam todos os crentes que entram através do sangue no corpo de Cristo, adoram a Deus através do sangue derramado de Jesus Cristo, onde eles são ordenados, posicionados em Cristo. Amém? Então o judeu levava o sangue. Quando Deus veio ao seu templo, como foi prometido em Malaquias: eis que envio o meu anjo diante de mim, que preparará o meu caminho. E então o Senhor virá ao seu templo. Estava ali posto dentro do Jordão o anjo do Senhor, o anjo, o mensageiro, o profeta, que era João Batista, o profeta Elias. Então de repente vem aquele Cordeiro de Deus e chega até ele. Quando o sacrifício passou dentro da bacia de bronze, dentro do Jordão, e vamos lembrando, o Jordão quer dizer fazer morrer a si mesmo. Jesus como cordeiro fazendo morrer aquele homem e estando entregue totalmente ao trabalho do Pai. Cordeiro lavado, pronto para ser sacrificado. Sumo sacerdote, com banho, vestes sacerdotais, pronto para oferecer o sangue ao Senhor. Ali está o nosso Deus, fazendo um trabalho para tornar-nos possíveis em entrarmos à sua presença e adorar verdadeiramente. E só os verdadeiros adoradores receberão isso, e entrarão nesse corpo e serão posicionados, porque este corpo de Jesus é a noiva, é o corpo palavra. Ali estava o corpo palavra morrendo e sangrando por nós. E ele disse para os apóstolos após a sua ressurreição, como todo ano eles subiam a Jerusalém para adoração, era tempo de adoração, era Páscoa. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Irmão, irmã, vai para Jerusalém. Se não chegou lá ainda, é hora de estar em Jerusalém. Irmão, vamos ter que viajar lá para o Oriente. Não, Jerusalém hoje é a palavra. É a palavra de Deus, fique dentro dela. Se ela disse, não ameis o mundo, não ame o mundo. Se diz, a parte das coisas do mundo, a parte das coisas do mundo.
O sangue do Cordeiro está derramado por nós, o propiciatório, Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Ele adentrou a presença do Pai com sangue, e Ele está guardando a mim e a você, e é nesse sangue, debaixo dele, que nós adoramos a Deus. Só o sumo sacerdote podia entrar ali e adorar a Deus. Mas em Apocalipse, o Senhor Jesus disse para João: Deus nos fez sacerdotes. Então no Velho Testamento, se entrasse, morria, e hoje, se ficarmos de fora, estamos mortos. O véu do templo rasgou, a arca da aliança, o concerto agora é novo, é Cristo, e nós temos que estar posicionados nele, é entrar nele. Quer entrar nele é renunciar a si mesmo e tomar a sua palavra, não tomar os nossos pensamentos. Deus não quer nada nosso. Nossos pensamentos, nossos desejos, Ele pediu para que seja jogado fora. Nascer de novo, começar de novo. Agora começar como uma nova criatura, uma nova criação como filhos de Deus. E só pode obter isso os verdadeiros filhos de Deus, porque foi para eles que Deus veio a morrer. Esse é o seu propósito, esse é o seu beneplácito, é o que Ele aprovou, é o que Ele viu. Então tudo que Deus quer que nós façamos, que seja segundo a sua vontade. E nunca é a vontade de Deus o que nós pensamos, se não estiver correto com a palavra de Deus. E para estarmos corretos com a palavra de Deus, nós precisamos do Espírito Santo em nós, para nos posicionar, mudar, tirar, jogar fora tudo aquilo que Satanás impôs, embutiu, penetrou em nós. Deus joga tudo isso fora, para que assim nós possamos entrar em Cristo e estarmos verdadeiramente posicionados como verdadeiros adoradores. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pelo que o Senhor fez por nós, dando gratuitamente esta salvação, este poder, posicionando a cada um de nós. Nos ajude a estar em sua palavra, que a sua palavra vivifique o nosso ser, o nosso coração, até que possamos chegar ao ponto que Paulo disse: não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Nos ajude, Pai. Sela o nosso coração com teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.